Nós já estudamos todos os passos que levaram à independência do Brasil, desde a Revolução Liberal do Porto de 1820, passando pelo decreto da Dona Leopoldina, até o Grito do Ipiranga, a 7 de setembro de 1822. Agora é hora de falar das características desse período, o primeiro reinado, período que inaugura a história de um Brasil independente, de um novo Estado Nacional e que vai de 1822 até 1831. Foram 9 anos bastante conturbados que a gente vai entender a partir de agora. O primeiro tópico dessa aula nos traz um debate. O Brasil, afinal, quando ficou independente, ele se tornou um Estado, uma nação ou um Estado-nação? Qual é a diferença entre esses conceitos? Primeiro, Estado carrega a ideia de um ente político, é um conceito político. Nação carrega o significado de uma unidade com sentido étnico-cultural. Logo, um Estado-nação ou Estado nacional é aquele que possui território, governo e, nesse território, pessoas que possuem uma identidade comum, uma língua comum, credo compartilhado, uma mesma fala, enfim, os mesmos valores. No caso do Brasil, a gente pode dizer que ele se iniciou enquanto Estado e, ao longo das décadas no século XIX, o Estado moveu um grande esforço para, através da arte e da educação, forjar um sentido de nação, um sentido de identidade nacional. Essa fratura do Brasil, que impede inicialmente esse conceito de Estado-nação, também se refletia na questão linguística. Não era em todo o território do Brasil que se falava o português lusitano ou já com traços abrasileirados. Por exemplo, na região norte, longe dos grandes centros, predominava o Iengatu, uma fusão de línguas indígenas, tá? Que, sobreviveu até finalzinho do século XIX. E na região sudeste havia também uma grande presença do Abayenga, uma fusão também de línguas indígenas, já com alguns toques do português trazido pelos bandeirantes que tinham acesso ao interior dessa região. Exemplos dessa divisão, desta não unidade, foram as últimas eleições presidenciais de 2014 e de 2018. Por exemplo, em 2014, no segundo turno, estavam os dois candidatos, Dilma Rousseff e Aécio Neves. E se você observar o mapa agora, vocês percebem claramente a ruptura ideológica e política no país. Isso, inclusive, deu motivo para demonstrações, declarações xenófobas nas redes sociais, como este mapa que sugere a divisão do país em dois. Já em 2018, a divisão permaneceu bem parecida. No segundo turno, Fernando Haddad concentrou mais votos na região norte-nordeste e Jair Bolsonaro mais votos na região centro-sul. Outra pergunta muito importante: a independência do Brasil, ela foi pacífica? Ela se resumiu apenas ao Grito do Ipiranga ou ela teve movimentos populares? Contou com o braço do povo? Sim. Ela contou com movimentos populares, sobretudo na Bahia, onde aconteceu um movimento social chamado de Mata-Marotos, e que teve, no dia 2 de julho de 1823, um novo grito de independência. Há duas datas, para todo o Brasil, 7 de setembro, e para os baianos, 2 de julho de 1823. Essa luta consistiu no seguinte fato: os portugueses, as cortes constituintes portuguesas, se você lembra, lá da Revolução do Porto, elas decidiram tomar o litoral baiano, cercar Salvador com embarcações, a fim de evitar que, de alguma maneira, aquela população também se colocasse a favor da emancipação. Muitos soteropolitanos, tanto parte da elite local, assim como trabalhadores, até escravos populares, não aceitaram essa presença lusitana e começaram a lutar para expulsar os portugueses daquela cidade. Durante esta luta, houve a participação, com o protagonismo de 3 mulheres fundamentais para a história do Brasil, 3 heroínas. Maria Filipa, uma mulher negra marisqueira,
que lutou contra os portugueses, inclusive liderou um incêndio a diversas embarcações lusitanas no litoral de Itaparica. Maria Quitéria, filha de latifundiário de Feira de Santana, que se trajou de uniformes masculinos, se fez passar por soldado e lutou bravamente. Depois, se tornou patrona do oficialato do exército e também foi homenageada pelo próprio imperador Dom Pedro I. E Joana Angélica, uma freira que foi assassinada enquanto defendia as noviças do seu convento frente aos soldados portugueses. Assim proclamada a independência, Dom Pedro logo se preocupou em criar uma nova Constituição para o Brasil. Afinal, era necessário ter um novo regime legalizado, reconhecido pelas leis do país. Caso contrário, ele seria considerado um golpista. Ele convocou eleições indiretas para a formação de uma Assembleia Constituinte que continha portugueses e brasileiros. Essa primeira Assembleia, que teve seu funcionamento em 1823, depois de intensos debates entre locais e estrangeiros, acabou produzindo uma carta constitucional muito moderna, que ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. Ela trazia direitos individuais como a vida, a propriedade, a liberdade, direitos políticos, voto censitário, não era voto universal. Ele era medido de uma maneira um tanto curiosa, a partir de barris de farinha de mandioca, que era um produto muito comum na época. Era como se fosse a cesta básica dos dias de hoje. Obviamente, quem tinha a maior quantidade deste produto, convertido em dinheiro, enfim, em patrimônio, poderia votar, poderia participar da política, os mais ricos, sobretudo a aristocracia rural local. Um outro detalhe importante é que essa Constituição ela também tornava o Brasil uma monarquia parlamentarista, à moda inglesa, limitando de diversas maneiras o poder do imperador. Por exemplo, Dom Pedro não poderia dissolver a Assembleia, as instâncias legislativas, nem demitir políticos eleitos. Dom Pedro, na cerimônia de abertura da Assembleia Constituinte, fez questão de garantir. Ele disse que só aprovaria aquela Constituição nova se ela fosse digna de sua autoridade imperial. Depois de ler a carta, depois de meses de trabalho no Legislativo, ele mandou cercar a Assembleia Constituinte, demitir todos os deputados e não quis aprovar a Constituição da Mandioca. Ele rasgou a Constituição antes de sua vigência. Neste intuito de fortalecer o seu poder, Dom Pedro nomeou juristas a dedo e esses juristas criaram a Constituição Imperial de 1824. A Constituição que de fato foi sancionada pelo imperador e que um detalhe importante, ela não foi promulgada. O que quer dizer promulgada? Ela não foi votada por uma assembleia, ela foi outorgada, imposta pelo imperador. E o que essa Constituição de 24, primeira Constituição do Brasil, dizia? O Brasil seguiria a partir de então o modelo monarquista, parlamentarista, o modelo hereditário, ou seja, o trono passaria de pai para filho, mas também representativo, em que muitos políticos do legislativo e chefes de província, os atuais governadores de estado, poderiam ser eleitos, e também o modelo unitarista, que subentendia, o que significava que as leis do império, as leis vigentes em todo o império, deveriam ser criadas apenas na capital, com aquelas elites que ficavam mais próximas de Dom Pedro. Dom Pedro calou as elites locais e impediu que cada província pudesse criar as suas próprias leis. Outras determinações muito importantes
da Constituição de 1824 foram: o Brasil passaria sim a ter voto censitário, o Brasil seria um país católico oficialmente, haveria tolerância para outras religiões, contanto que essas religiões fossem cultuadas em domicílios de maneira privativa, ou seja, a tolerância tinha suas restrições. O Brasil também garantiria direitos individuais, como a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, de ir e vir, e a liberdade de pensamento, o direito à vida para os cidadãos e o direito à propriedade privada. Também ficaram garantidas nesta carta a isonomia. Todos os cidadãos seriam iguais perante a lei, a manutenção da escravidão, a escravidão enquanto propriedade privada, a criação de 4 poderes, algo inusitado. Lembra de Montesquieu com legislativo, executivo e judiciário? Pois é, o Brasil foi um pouquinho diferente. Legislativo, executivo, judiciário e o poder moderador. Um poder que era exclusivo do imperador e a partir do qual, em tese, ele deveria zelar pelo equilíbrio dos demais poderes, mas que, na prática, Dom Pedro utilizava para poder, sim, interferir nos demais segmentos, legislativo, executivo e judiciário. Era um autoritarismo disfarçado de monarquia parlamentarista. Era chegada a hora da Confederação do Equador. Até agora, o segundo movimento revolucionário independentista de Pernambuco no século XIX. O contexto da Revolução da Confederação do Equador é semelhante ao contexto da Revolução Pernambucana dos Padres de 1817. Por exemplo, a agricultura pernambucana vivia uma crise poucas vezes vista. Cana-de-açúcar em crise, algodão em crise e nenhum investimento do Estado, nenhum investimento imperial no Estado. Além disso, sobravam impostos. A carga tributária era altíssima, o que fazia com que a aristocracia rural se sentisse extremamente prejudicada, desde a chegada da família real. Além da crise econômica, a postura autoritária de Dom Pedro também desagradava as elites locais. Tanto a dissolução da Assembleia Constituinte em 1823, como a criação do poder moderador e a instituição do unitarismo, que permitia apenas a capital imperial criar as leis que seriam vigentes em todo o país. O fato de Dom Pedro interferir nas eleições locais, na política local. Havia um governador chamado de Manuel Paz de Andrade, que tinha sido eleito pelos pernambucanos e que tinha uma postura mais liberal. Dom Pedro dissolveu o poder do governador, ou seja, o demitiu, e colocou no seu lugar Carlos Ferrão, um interventor imperial. Essa situação foi considerada o estopim, e nesse momento já havia muitos intelectuais debatendo a possibilidade de uma independência, com destaque para 2, Cipriano Barata e Frei Caneca. Cipriano Barata foi um revolucionário histórico. Já tinha participado da Conjuração Baiana de 1798, participou da Revolução Pernambucana de 17 e agora na Confederação do Equador. Ele escrevia várias cartas, vários documentos, várias matérias críticas, ferrenhas críticas ao imperador Dom Pedro I. Frei Caneca, um padre muito humilde, mas muito popular no centro da capital pernambucana, e que, com o seu jornal Tifes Pernambucano, também destilava suas críticas e propostas de mudança ou mudanças para Pernambuco. Em 2 de julho de 1824, esses líderes, Paz de Andrade, Cipriano Barata, Frei Caneca, junto com outros latifundiários, clérigos, jornalistas, eles se juntaram para tentar dar um golpe e proclamar a República Pernambucana. O modelo, o grande projeto revolucionário, baseava-se numa república federalista, também muito influenciada pelos ideais estadunidenses, da independência dos Estados Unidos, direitos civis individuais, vida, liberdade e propriedade, o direito à isonomia, a igualdade perante a lei, o catolicismo como religião oficial e também algo que é muito particular. Muitos dos revolucionários concordaram em colocar em pauta a ideia da abolição da escravatura. Não foi um consenso,
E essa pauta, defendida principalmente por Frei Caneca e outros clérigos, acabou afastando do movimento as aristocracias rurais, o que tornou a revolução um tanto fragilizada e acabou comprometendo seu futuro. Pouco tempo depois, a Confederação do Equador, menos de 2 meses, acabou sendo derrotada pelas tropas imperiais vindas da Bahia e também mercenários que tomaram Porto do Recife. Os revolucionários foram presos, alguns exilados, alguns executados, com destaque Frei Caneca, que ficou preso no Forte das Cinco Pontas e depois foi executado no mesmo local. Assim, chegou ao fim o movimento, a Confederação do Equador, mas alguns anos depois, em 1848, os pernambucanos tentariam uma terceira independência com a Revolução Praieira, mas isso é um assunto para outra aula.